Bom, gente, boa noite. Transmitindo aqui ao vivo, bastante destreinada de live. Deixei de fazer algumas lives em grupo fechado faz algum tempo. Vou deixar aqui essa live para quem quiser acompanhar na página, né? Nessa página que eu criei de numerologia cabalística. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 2013. E através dessa página, quem acompanhou aí, quem pôde acompanhar, não, é que me apareceu a Anabela. A Anabela tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Então, através dessa página, quem pôde acompanhar, mês passado, de 1 a 31, foi colocado o dia de nascimento do dia 1 ao dia 31. Esse dia é especialmente importante. Boa noite, Anabela. Muito boa noite, Ana Silvia também. Então, eu vou trazer aqui aos poucos curiosidades, vou trazer aqui coisas inerentes à numerologia, que eu acho uma ferramenta muito precisa. Quem não vivencia os seus números, e às vezes acontece de interferências de família, de familiares, a pessoa ela vai se bloqueando, ela vai fugindo da essência dela. E tudo são números, vocês podem não acreditar, mas são. Basta você ver o que tem de número no seu dia a dia, né? Que horas são, que dia é, né? Teu CPF, o número da sua casa, a placa do seu carro, tudo é número. E você é um monte deles, mas alguns te regem. Então vou trazendo curiosidades, vou procurar colocando conteúdo aqui para quem gosta, para quem tem curiosidade e também costuma observar números, fazer conta. A gente que é numerólogo vive fazendo conta, esse número aqui, esse número ali, tal, qualquer coisa, que dia que você nasceu, olha, você tem o destino tal. E aí as pessoas vão ficando bastante curiosas porque ela é muito precisa, muito precisa. Coisas aqui eu vou ler, tá? Embora eu tenha bastante coisa na cabeça, mas eu não quero me perder para a gente não se estender nessa live que eu pretendo que seja breve, a não ser que vocês interajam. A numerologia, ela é uma ciência, ela não tem nada a ver com religião, assim como outras coisas, como a radiestesia, como o reiki, né? O reiki lida com a harmonização através da energia, e somos energia. A numerologia, ela harmoniza a matéria. Então, nós precisamos de tudo, né? O teu material, também o seu espiritual, né? Mas o espiritual na conotação do seu espírito, da sua alma, do que você veio realizar, do que você trouxe, do transcendental até o hoje. Então, a numerologia, ela te harmoniza nesse aspecto, na sua vida de hoje, trazendo autoconhecimento, reforma íntima, orientação para a vida e realização e muito mais, né? Sem previsões, viu, gente? Eu não tenho previsão. Eu acredito que ninguém deve dar previsão. É arriscado, eu acho corajoso quem consegue fazer uma previsão sobre astrologia, numerologia e etc. Mas os números, eles influem, eles interferem. E nós sabemos que esse mundo segue este calendário gregoriano, embora alguns povos, como chineses, judeus e outros, tenham um ano diferenciado. Mas o que está regendo é o 7. Independente do calendário maia, né, que de vez em quando eu dou uma acompanhada também, que eu acho que todo mundo deveria acompanhar, mas o que rege esse mundo no aspecto comercial é o calendário gregoriano.
E eu quero saber se vocês já se perguntaram por que o domingo é o primeiro dia que aparece na semana, né? E todo mundo tem sábado, domingo como final de semana, mas o domingo é o primeiro dia, porque tá lá, né? Que Deus criou tudo e no sétimo ele descansou. Então, nós vamos falar hoje, quando eu falo nós, é porque eu conto com os meus mentores, com vocês, né? Sobre a influência desse 7. E esse 7, ele tem um poder, porque é um número muito especial. Ele é um número, a gente só vai citar algumas pequenas coisas aqui, que tem um poder muito forte, é um número poderoso. Então, essas influências, elas vão nos atingir pulverizando. E eu digo para você, se você tem um 7 no seu mapa, no seu código, seja ele qual for, se você tem um 7 de motivação, um 7 de expressão, um 7 de destino, um 7 de missão, um ciclo 7, você vai ter uma intensidade maior dessa influência. Então nós vamos ver se o aspecto bom para aproveitar esse ano 7, e depois um dia a gente pode falar de 2020, que foi o ano da pandemia, você vai falar um ano 4, né? Sim, um ano 4 para você ver as suas estruturas, né? O 4 é quadradinho assim, para você se trabalhar. Mas ninguém trabalhou, tava lockdown no mundo. Sim, era o trabalho interior. Mas enfim, nós vamos falar sobre 2023, um ano 7. Esse 7 assim, a essência, né? E já falei aqui. Quem tem um 7 que nasceu, por exemplo, dia 7, dia 16, dia 25, tem vai ter uma forte influência desse 7 universal, deste ano universal. É um número muito especial, espiritual, místico e com certeza o mais presente em toda a filosofia e literatura sagrada, desde os tempos imemoriais até os nossos dias. O 7 é sagrado, perfeito e poderoso, afirmou Pitágoras. Também é considerado um número mágico, místico por excelência e indica o processo de passagem do conhecido para o desconhecido. Só daí para você refletir, né? Então vamos destrinchar, né? Ele é a combinação do 3 com o 4. O 3 representado por o triângulo, que é o espírito, e o 4 pelo quadrado, que é a matéria. Então podemos dizer que é o espírito na terra, apoiado nos 4 elementos, ou ainda a matéria iluminada pelo espírito. É a alma servida pela natureza. Isso é muito poderoso, gente. Deus criou e no 7º dia descansou de todas as suas obras. 7 dias da semana que marcam muitos nossos ritmos. 7 chakras principais, 7 corpos. Perdoarás não 7, mas 70 vezes 7. O candelabro dos judeus de 7 braços, o menorá, que representa tanto a divisão em 4 partes da órbita da Lua, que dura 4 vezes 7. 7 notas musicais, 7 arcanjos, 7 obras da misericórdia, as 7 pragas do Egito. São 7 os níveis da densidade da matéria que nos envolve. São 7 as cores do arco-íris. Temos 7 glândulas endócrinas. Nossas células mudam de 7 em 7 anos. 7 sacramentos, 7 pecados capitais, 7 virtudes, 7 portais da eternidade. Tem 7 pedidos na oração que o Pai nos deixou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tantas coisas, 7, né? Sim, é lindo, Ana Silvia.
O equivalente hebreu ao 7 é a letra Zain, e as vibrações dessa letra são lunares. Por isso, não digam jamais que os números não influem, eles influenciam na tua casa, você é regido por todos eles, ele influencia em muitas coisas, muito. Nós, numerólogos, nós os temos como verdadeiras entidades. Maravilhosa junção, né? E tem mais, tem um monte de 7 por aí, né? Mas a gente pegou aqui o que mais a gente tem em a nossa mão, que tem também as 7 maravilhas do mundo, mas eu não acho que são só 7, eu acho esse mundo todinho maravilhoso. Mas, enfim, nós os consideramos entidades que regem, tudo é número, tudo. Então, a numerologia cabalística é para mim a mais precisa das ferramentas para tudo isso que eu já falei. Autoconhecimento, reforma íntima, orientação, é um guia, um verdadeiro guia para quem sabe aproveitar dela, né? O que vai ser bom de se aproveitar em 2023 para quem vive, né, os seus números, porque tem gente que bloqueia, tem gente que não vivencia essa potência que são seus números, mas vai influenciar. Você deve aproveitar porque a sua capacidade mental e racional vai estar muito mais apurada. Momentos prolongados de introspecção podem ocorrer. Você vai ter vontade de interiorizar mais, um maior psiquismo também, né? A gente tem de vez em quando um psiquismo que vai captando coisas, então que nós deixemos esse nosso psiquismo sempre elevado. Também vai exigir esse ano que você seja mais científico, ele exigirá cientificidade, que devemos usar para o aperfeiçoamento do que somos e do que fazemos. Este ano pedirá que sejamos mais estudiosos e teremos vontade de estudar, mais aprimorados, mais especialistas, inclusive para lidar com dinheiro, né? Porque para lidar com dinheiro é necessário uma sabedoria. E também sermos mais seletivos. O 7, ele é seletivo, ele não vai em qualquer lugar, ele não se mistura com qualquer pessoa, ele é etéreo e é material, do jeito que foi o 3 e o 4, né? Outra coisa que pode ocorrer neste ano de 2023, e não é ruim, tá, gente? Não é ruim. Ele trará à tona segredos, questões ocultas, emoções colocadas debaixo do tapete. E é necessário que elas venham à tona para que sejam tratadas e resolvidas. Isso é muito bom. E todos nós passaremos por esse processo. Para quem vivencia de verdade a vida, não no oba-oba. E o que nós devemos evitar neste ano? Aliás, ainda não. Então aqui, ó, nós devemos nos aprimorar em valorizar as pessoas como elas são. O 7 tem os aspectos opostos dele, né? Que a gente chama de polo negativo. Ele é altamente crítico, julga, ele trava, às vezes fica na... Como é que fala? É uma palavra em moda aí? Quando a pessoa está travada, bloqueada. Enfim, o 7 ele pode fazer isso porque às vezes a pessoa quer ser tão perfeita, e ela não consegue desempenhar. Então ela se trava, né? Ela se bloqueia, ela fica procrastinada, essa é a palavra. Mas para quem usa a potência do 7 e não se deixa pegar por ela, porque o que esse ano vai pedir é o seguinte: o
que você faz na sua vida hoje como um profissional? Ah, muito bem, eu sou arquivista, então você vai ter que ampliar os seus conhecimentos e ser um perfeito arquivista, não importa a sua função, você vai ter que se especializar um pouco mais, porque a subida é essa, né? Pessoas cada vez mais sabendo e fazendo melhor o que já fazem. E para dentro também. O que o 7 pede para que você não faça? Críticas, julgamentos e afastamento social. Não se isolar demais. O 7 ele traz introspecção e isso não é muito bom. Ou seja, o 7 pede para você controlar a sua vida estabelecendo bases sólidas. Então o 7 ele é maravilhoso. É isso que vai reger teu psiquismo, teu racional, teu mental, coisas que vão emergir para que você trabalhe e resolva. Vai ter que se especializar mais na área que você trabalha, vai ter que se introspectar um pouquinho mais, ir lá para o seu interior e também fazer modificações, procurar cada vez mais aceitar as coisas e as pessoas do jeito que elas são. É isso que o 7 traz para vocês e eu quero agradecer a todos que estão aqui. Eu falei que não ia demorar e não vou demorar. Fica aqui gravado aqui nessa página para quem quiser rever. Eu vi que a Ana Silvia pôs que lindo, mas eu acho que lindo foi quando nós falamos de todos os 7 que tem, que a gente não nota, né? Por exemplo, as 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris e enfim, 7 virtudes, 7 pecados capitais. Esses a gente deve trabalhar para não, né? Não ficar. É uma questão de dizer ou vai ou racha. Pode ser. O 7 é assim, né? Ele é etérico. Tanto que na numerologia cabalística, uma área que a gente coloca o número 7, se a pessoa... Boa noite. Se a gente não... tá. Que bom. Depois eu posso deixar escrito também amanhã, depois, porque daqui a pouquinho, né, Anabela? Nosso grupo vai entrar em oração, mas eu queria deixar esse 7 para vocês. Vamos nos especializar. A numerologia é ótima, porque ela não tem flutuações, né? O número 1 sempre vai falar de uma coisa, o número 2 sempre vai falar de outra coisa, sempre, sempre. E aos pouquinhos eu vou falando sobre o 1, né? Sobre o 2, contando a essência desses números. Mas vamos nos especializar para que depois a gente... Ai, me mandaram embora! Porque você não se aperfeiçoou, porque você não expandiu, porque você não estudou, porque você se acomodou. E o 7 tem outra coisa, tá? Quando ele tem uma sabedoria, ele pede para você compartilhar essa sabedoria. Porque a sabedoria, ela não é feita para ficar guardada, mas sim divulgada. Sempre vai ter alguém que pode sofrer uma pequena modificação. Ah, Anabela, eu te agradeço muito. Então, esse ano 7 é isso. Vamos estudar, nos aperfeiçoar, vamos pesquisar, vamos nos melhorar, inclusive como profissionais e também no uso do dinheiro. É isso que ele quer, tá bom? Eu vou agradecer essa presença sempre tão benéfica, que apoia sempre, e vou ficar aqui me comprometendo de, sei lá, uma vez por semana, um pouquinho mais, ir colocando curiosidades da numerologia. Um beijo no teu coração. 7 beijos para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, viu?